Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui nesse evento especial com o meu colega Pietro Amaral. E aí, cara, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez nessa festa de gala, no episódio com a maior quantidade de convidados que vocês já viram em linha reta. Dá um tiro de sniper, mata uns três. Bom, o que nós viemos fazer aqui hoje? Primeiramente, a gente veio comemorar o um aninho do Game Design de Bolso, nosso podcast que a gente, felizmente, tá aí com esse projeto muito foda e que tá só crescendo cada vez mais, né? Então hoje a gente vai comentar e celebrar esse grande evento com vocês, trazendo novamente muitos dos nossos convidados e também trazendo algumas informações legais para vocês dos bastidores, algumas informações bacanas que a gente queria apresentar para vocês, para você se sentir em casa, mas também um pouco mais sobre o podcast, né? O porquê que a gente criou esse podcast, voltar aquela origem daquele primeiro episódio nosso perguntando do porquê que existe o Game Design de Bolsa, a gente vai tentar fazer a nova versão, né, do porquê que a gente criou esse podcast. E, claro, no finalzinho a gente vai tentar trazer para vocês a nossa visão de como foi essa experiência que todo mundo já percebeu que foi muito legal, né? Mas, bom, vamos lá. Pietro, eu acho que a primeira pergunta feita no Game Design de Bolso é o que é o Game Design de Bolso e por que o Game Design de Bolso existe? E aí eu queria que você começasse a responder para mim. Nesse clima de festa, hein? Pra cima, vamos lá. Tem que cantar a música de torcida aqui? Tem que soltar rojão. É, cara, o GD de bolso, ele nasce de um sentimento em que a indústria de jogos no Brasil tem pouco conteúdo. Não é a indústria de jogos no mundo, tá? Cara, se você entrar no LinkedIn hoje, você vai encontrar muitas pessoas falando de jogos, muitas pessoas em níveis muito mais altos que a gente e tudo mais. Uhum. Mas quando a gente olha para a nossa indústria brasileira, uma indústria tão forte, mas tem pouco conteúdo sendo produzido pelas pessoas daqui e tem muita gente foda aqui. Você vê por esse um ano que a gente trouxe só convidados brasileiros, a gente não precisou trazer ninguém de fora, porque todo mundo dava conta desse assunto e a gente percebe que eles estavam escondidos por aí. Olhando para isso, a gente viu essa necessidade, pô, tem pouca gente falando, vamos preencher esse conteúdo? E aí eu digo, eu sou preguiçoso. Sou preguiçoso, eu não tenho muito saco de ficar escrevendo um textão no LinkedIn. Medium, né? Então. Uhum. E aí surge o lance de, John, e se a gente fizesse um podcast? É, exato. Na verdade, no final das contas, né, eu lembro que a gente tinha batido uma ideia nessa quando a gente ainda trabalhava junto, né, que eu queria tentar gerar mais conteúdo, e conversando com você, você meio que topou na hora, assim, né? Eu lembro de você falando, porra, isso é muito legal, seria legal. A gente já começou a pensar, porra, a gente podia fazer a pauta sobre isso, sobre aquilo lá, e meio que essa ideia ficou meio que borbulhando na gente, né? Até que lá para 2021 a gente falou, quer saber? Vamos tentar fazer um protótipo, vamos fazer literalmente o MVP da coisa, né? E a gente gravou assim para ver o que acontece e é basicamente o primeiro episódio nosso. Eu lembro que quando eu pensei em fazer o podcast, né, que eu trouxe a ideia para você, eu lembro que muito também do motivo disso é que eu queria aprender mais, sabe? Eu queria conversar com a galera, basicamente, e entender os pormenores, né? Porque eu acho que o game designer e trabalhar com jogos é muito entender como que as coisas são feitas, sabe? E não tem jeito de fazer isso melhor do que bater no papo direto com a pessoa perguntando, sabe? Cara, por que que você decidiu isso em vez daquilo? Como é que você faz isso aqui? Como é que você faz aquilo lá? Eu acho que a possibilidade da gente trazer essa galera é muito mais, pelo menos para mim me tornar um game designer melhor, sabe? E claro, ajudar a galera brasileira a também divulgar esse conteúdo, né? Que é o que a gente estava querendo desde o começo. Não, e assim, estamos aqui no 28º episódio do Game Design de Bolso, após 5 desconstruindo também. É, opa, Então, conversamos com a galera boa, com muita gente. Acredito que mais que 27 pessoas, não sei. muito mais. A gente repetiu pessoas, mas a gente também tinha episódio com mais de 2 pessoas, então tem gente pra caramba. E assim, fantástico, né? A gente tá aqui. Eu aprendi bastante, aprendi um pouquinho com cada pessoa e fico muito feliz
que esse projeto está chegando em outras pessoas. Eu fico muito feliz em ver, às vezes, alguém comenta, posta no LinkedIn, cara, vi esse podcast, queria recomendar para vocês. E a gente até hoje não gastou nada com o podcast em questão de marketing e tal. E fico muito feliz quando ele alcança pessoas, porque ele atingiu exatamente o que a gente queria, que é divulgar conhecimento e em português, que a gente quer que as pessoas daqui. Há uma barreira se falar inglês, a gente recomenda que todo mundo estude inglês, né? Porque isso é importante para o mercado de game design. Mas, porra, vamos diminuir essa barreira. Vamos fazer com que mais gente chegue a ser game designer. Daí ele pensa no inglês. Massa. Bom, e agora, como a gente tinha comentado com vocês, muitas pessoas dos nossos amigos que já passaram pelo Game Design de Bolso vão trocar uma ideia com vocês, porque a gente pediu para cada um deles mandar uma pequena dica. A ideia é eles mandarem um pequeno áudio que eles passam para a gente a dica, né? Então vocês vão ouvir várias vozes conhecidas de vocês aqui e eles também vão tentar, de alguma maneira, é, fazer uma dica que não é tão básica assim, né? A ideia que a gente pediu para eles é, porra, não fala pra galera só jogue jogos. Claro, jogue jogos, né? Mas, porra, que outra dica que você daria para uma pessoa que tá começando agora e que normalmente ela não soube no dia que ela começou, sabe? Então a gente tentou trocar essa ideia com a galera e pediu para eles. Então, agora vocês vão ouvir alguns dos áudios da galera, né? A gente vai tentar mesclar isso com alguns outros papos que a gente quer dar aqui, mas vamos embora. Vamos ouvir umas primeiras dicas dos nossos game devs favoritos do nosso coração? Bora. Vamos ver quem vem aí. Oi, galera. Sim, sou eu mesmo que estou falando aqui. Pietro, sou Senior Game Designer na TEPS. E eu, além de tudo, sou o host desse podcast, junto com o John Zera. Bom, a minha dica é pense criticamente. Vocês vão ouvir várias dicas, vocês ouviram vários episódios, vocês vão ver várias coisas surgindo na internet, como 10 frameworks perfeitos, seu game design não pode existir sem isso. E, cara, pensa criticamente. Eu vi em algum momento alguém comentando, o GD de bolso falou isso e eu discordo deles. E eu fico muito feliz que você discorde. Porque o conteúdo da gente, ele não é para ser 1 ou 0, né? Ele não é rocket science, não é fazer foguete. Fazer jogos não é certeza. A gente está dando ali as bases para vocês, mas pensa criticamente, traz coisas para pensar. Só pega o conteúdo que foi apresentado aqui, que foi apresentado por qualquer outra pessoa, seja em outras plataformas, seja no LinkedIn, lá no Medium, e pensa sobre ele. Porra, ele me apresentou esse framework, mas será que é mesmo necessário? Será que o MDA ele funciona? É perfeito? Quais são as falhas que isso tem? Será que isso resolve os meus pontos? Sempre que você estudar game design, pense criticamente. Não tome um ponto como verdade, tá bom? É isso, galera. Fiquem com mais dicas por aí. Olá, eu sou a Bianca Lima, eu sou Games User Researcher e a minha dica é, se você está querendo trazer UX, trazer Games User Research para a sua empresa, comece pequeno. Vai numa survey aqui, olha um resultado, um comentário de loja ali e vai trazendo isso aos poucos até que você consiga fazer seu primeiro famigerado playtest. E antes disso, estude muito, né? Estude principalmente como fazer um playtest. Eu acho que é super importante para não deixar, tipo, fazer o playtest lá no final do jogo e acabar gastando muito tempo de desenvolvimento e se frustrando demais. Então, tenta fazer antes, estude como fazer e não tenha medo, porque mesmo que você não seja um UXer, um researcher, você vai dar conta. Então, se você estudar e se preparar, você consegue. É isso. Saudações! Aqui é o Gabriel, eu sou game designer na Wildlife Studios e a minha dica para quem está começando ou para qualquer GD que esteja nos ouvindo, na verdade, é joguem jogos que vocês não gostam. Por alguns motivos, na verdade. Eu acho que o trabalho do GD vai muito sobre conhecer as coisas que existem por aí, quais são as atividades lúdicas que as pessoas criam, quais são as experiências que as pessoas criam. E muitas vezes, quando a gente está em momentos de relaxamento, quando a gente está em momentos buscando sociabilizar com os amigos, a gente joga os jogos que a gente conhece, os jogos que a gente tem interesse, afinal de contas. E a gente deixa passar algumas pontes importantes com jogos que não necessariamente caem no gênero que a gente gosta, nos gêneros que a gente geralmente joga,
mas que podem ter experiências importantes para você conseguir entender um pouco mais do que é o game design em formatos que a gente não está acostumado. Isso vale tanto para gênero, então se você é um jogador de jogos de tiro, tente jogar um jogo de RPG, tente jogar um jogo de fazenda, tente jogar um jogo de restaurante, por que não? E tente entender o que faz esse jogo ter sucesso. O porquê que esse jogo faz sucesso com o próprio público e o porquê que esse jogo vende tão bem. Isso vai ajudar você a entender um pouco as coisas que você quer fazer dentro do seu jogo, para que tipo de gente você quer marketar, se existe algum tipo de diagrama de Venn aí que você pode utilizar também. Afinal de contas, se você estiver fazendo um jogo de tiro e se você estiver fazendo um jogo de fazenda, pode existir alguma coisa entre os dois aí que você pode tentar usar. E isso nunca vai ser desperdiçado. Experiência nunca é uma coisa ruim que você pode ter. É claro que a gente, como jogador, sempre tem as nossas preferências, a gente sempre tem as nossas vontades e ninguém é 100% isento de opinião. Então a sua opinião sim vai ter um pouco de reflexão dentro do que a gente tem dentro desses jogos, mas entender o que jogos diferentes para pessoas diferentes fazem é sempre interessante. Além disso, também tem plataformas diferentes. Se você é um jogador que gosta muito de console, tente jogar no PC, tente jogar no celular, tente jogar no VR, se você tiver a possibilidade. Afinal de contas, VR não é uma coisa tão simples assim de conseguir. Mas enfim, tente modificar o modo que você joga. Tente jogar no tabuleiro, jogos analógicos com seus amigos, jogos clássicos, jogos novos, jogos de baralho, por que não? Tente entender o porquê que esses jogos fazem sentido, tente entender porquê que esses jogos fazem sucesso. Afinal de contas, cada um busca uma coisa diferente no jogo, né? Por mais que você seja parte de um grande demográfico, a sua experiência é sua. E fazer parte dessa experiência, entender um pouquinho como que ela funciona, vai te fazer crescer como um game designer e como um jogador, por que não? Né? Você pode até descobrir coisas que você não imaginava que gostaria de uma forma interessante, que é jogando, se divertindo e fazendo coisas com amigos, talvez, ou no seu momento de solitário também, por que não? Não é mesmo? E é isso aí. Espero que vocês curtam e eu espero que vocês continuem bem nessa carreira que é maravilhosa, que é o game design. Um abraço. Olá pessoal, aqui é a Julie Correia da Taps Games e a minha dica para vocês é: não desistam. Pode ser difícil entrar na indústria de jogos, na vaga dos seus sonhos, na empresa que você sempre quis, fazendo o jogo que você quer. Eu sei que dá vontade de desistir, mas vocês têm que usar isso como oportunidade para aprender mais e fazer sempre o seu melhor. Que se você não desistir, vão te notar e o seu esforço vai ser recompensado. Oi, gente, eu sou Marcelo Toshiak, ou Tosh. Não tenho empresa, mas já trabalhei por 7 anos com isso. Então, a minha dica para você aí, game designer, eu diria que não tenha medo. Então, faça as coisas que dá na telha, arrisque. Se você acredita muito em uma coisa, claro que comprove, né, ela de alguma maneira trazendo dados, estudos, mas traga isso para os jogos, né? Eu acho que essas novidades malucas sempre acabam incorporando e trazendo grandes aprendizados para o seu desenvolvimento, tanto dentro do seu próprio jogo, como para a sua carreira no geral, né? Então, eu acho bem importante a gente estar arriscando e trazendo coisas novas para o mercado, né? Então, ter jogos diferentes e não ter os mesmos como a gente sempre vê, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem cada vez mais MMOs parecidos um com o outro. Então, vamos trazer coisa nova aí, galera. E é isso. Oi, pessoal, aqui é a Fernanda Nunes, UX designer de jogos, e a minha dica para vocês é: tenha pensamento crítico e questione muito. Questione como as coisas funcionam, porque decisões são tomadas, e é isso. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Fioras, ou o Fernando Fioravante, eu trabalho na Ubisoft Mobile de Barcelona, e se eu queria deixar uma dica só com vocês, era: saibam para quem vocês estão fazendo o jogo. E isso tem vários níveis. O nível inicial e mais básico é quem que é seu público-alvo, para quem você está fazendo o jogo, o que eles gostam, o que eles estão buscando consumir, e essas considerações que são mais óbvias, assim. E no segundo nível, você também está fazendo o jogo para os stakeholders, né?
as pessoas que estão buscando algum objetivo desse jogo como empreendimento. Talvez seja um objetivo de negócio, como gerar lucro ou criar uma franquia, ou talvez um objetivo como ensinar algum conteúdo educacional. Então, tenta sempre ter em mente todos os grupos para quem o seu jogo está sendo desenvolvido, desde o público-alvo até os stakeholders. Sempre que você pensar numa proposta, pensa nesses grupos. Quanto mais grupos você conseguir abarcar na sua proposta, mais chances tem de que ela seja de boa qualidade e de que ela seja aprovada e vá para frente de verdade. E agora, vocês vêm com uma parte que eu acho muito divertida de ver, que é, vamos falar sobre os dados desse podcast. E a gente tá devendo um episódio sobre dados, hein? Será que ele vem por aí? Ó o spoiler. Bom, eu acho que, como eu já comentei, né, a gente começa esse podcast com 27 episódios gravados de Game Design de Bolso, mais 5 episódios de Desconstruindo, então a gente tá falando de 32 episódios, 33 contando com esse, então muita gente ouviu 33 episódios até agora, isso é bastante tempo, dá muito mais que 33 horas. Então, galera que participou aí já pode pedir o certificado para colocar na faculdade. É verdade, né? Pediu os horas extras, né? Pode crer. Porra, já pode pedir pra gente as suas horas, porque dá para colocar na faculdade, com certeza. Mas vamos falar de alguns outros dados. Bora. Eu quero falar das pessoas que nos escutam. A gente está falando aqui a maioria é homem, a gente está falando de uma faixa de 74% homem, 24% mulher e 1% não especificado. E esse é um dado curioso, porque a gente vê que, porra, só 24% é mulher. Isso significa que a gente está chegando pouco nessa base, ou que tem pouca mulher entrando no mercado de jogos. Vamos trazer isso para reflexão, hein, gente? Vamos tentar fazer isso chegar em mais mulheres, vamos tentar trazer mais mulheres para esse cenário. Mas vamos falar sobre idade. Quem é que nos ouve? E normalmente são pessoas de 28 a 34 anos. A gente está falando isso daí, 34% da galera que nos escuta. Se a gente dividir 100%, né, vai dar 3,333. Então, é um terço da nossa galera, mais ou menos. Então, um terço das pessoas são de 28 a 34 anos. É uma faixa etária que é interessante, porque isso significa que a maioria das pessoas estão no mercado, o que é um ponto bem curioso. Mas a gente tem uma galera que está entrando no mercado. Na verdade, daqui para frente cai muito a taxa, mas para trás, ali entre os 23 e 27, por exemplo, são 28%. Então, nossa maior galera está entre os 18 até os 34 anos. E um ponto curioso, as pessoas já escutam a gente no Marrocos e na Geórgia. Doideira. John, mas me fala, quantas vezes a gente foi escutado? Boa, eu acho que esse é um dado que eu gosto muito, eu acho que a gente até divulgou um pouco ele nas redes sociais, mas hoje, no dia da gravação desse podcast, a gente já teve mais de 8.527 plays no total, né, na quantidade de podcasts que a gente lançou. O nosso episódio mais ouvido é o episódio número 1, né, que chama, afinal, o que o Game Designer faz, bem padrão quase que a gente, né, e a gente tem 988 plays nele. Já o segundo episódio mais ouvido é o episódio número 2, que tem 568 plays, que é de onde surgem as ideias. Mas é interessante a gente falar para vocês que o terceiro episódio mais ouvido é o Aonde Aprendo Game Designer, que tem 402 plays. Vamos falar sobre a quantidade semanal de pessoas. A gente hoje atinge uma média de 270 pessoas. O nosso ápice até hoje foram 365 pessoas numa semana. Isso foi muito legal, foi no episódio 23, no episódio de User Research. Então, e vale ressaltar que esse nem é um dos episódios que mais tem plays, mas ele teve bastante plays naquela semana. Isso é um ponto importante. Mas, em média, a gente tem 91 plays por episódio. O que isso significa? Que significa que tem episódio, por exemplo, como o John já comentou, com mais de 1.000 pessoas, ou com proximamente de 1.000, e alguns que têm 50. Mas esses que são pequenos, eles vão crescendo normalmente semana a semana. A gente vê eles chegar em 100 plays rapidamente. Então isso sempre varia muito. Esse número é um número que está sempre mudando de semana em semana, porque quando a gente coloca um episódio novo, ele vai começar com 0,
e aí se ele bombar, se for interessante naquela semana, ele vai atingir um certo número, se ele for fraquinho, ele vai atingir um número menorzinho, mas a gente vê esse número crescendo e chegando em 100. Nossos episódios, eles, em algum momento, sempre passam da casa de 100 facilmente. Mas, John, e mais ou menos, quanto tempo tem um episódio? Cara, esse aí é legal, que é um papo que a gente sempre tem com os nossos ouvintes, né? A gente sempre comenta com eles que vai ter uma média de 1h30 a gravação e tudo mais, mas é legal vocês saberem que nós já tivemos episódios até bem mais longos, né? O nosso episódio de User Research, que a gente está até comentando aqui, é um episódio que durou 2 horas, né? Ele tem exatamente 2 horas e 2 minutos. É o nosso episódio mais longo. Já o episódio mais curto é o episódio que só tem 44 minutos, que é o episódio do Big. E bom, a nossa última informação que a gente sempre zoa aqui nos bastidores é que a gente nunca ganhou R$1 com esse podcast. Então, se você aí, empresa, desenvolvedor, está querendo divulgar e quiser ajudar o Game Design de Bolso, manda um e-mail para a gente no e-mail gddebolso@gmail.com e a gente bate um papo para você divulgar sua vaga na sua empresa ou divulgar, sei lá, o joguinho que você está fazendo. Com certeza a gente troca uma ideia. E vamos para mais um pouco de dicas, né? Oi, gente, eu sou a Isa, eu trabalho no time de gestão da TEPS, sou psicóloga por formação, mas trabalho com RH há um tempo, e passando para dar uma dica para as pessoas que estão entrando no mercado de jogos, ou enfim, ou que querem trabalhar aí nessa área. Gente, pesquisem bastante sobre a cultura da empresa antes de vocês irem para o processo seletivo, né? Então, até para vocês poderem ter perguntas relevantes para fazer no momento da entrevista, tá? Isso é bem importante e demonstra que vocês, de fato, estão interessadas e que vocês estão preocupados em entender melhor o funcionamento daquela empresa, e aí também ajuda vocês a entenderem se é de fato isso que vocês querem, tá? Então essa é a minha dica. Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Davi Batista, atualmente eu trabalho como Game Designer da Dumativa. E bom, vamos lá. A minha dica para vocês é a seguinte, principalmente pra galera que tá trabalhando aí com Game Design, ou estuda, tem interesse na área, enfim. Minha dica é o seguinte: postem o que vocês estão fazendo, estejam presentes nas redes sociais. Mas de que forma? Postar de qualquer jeito? Não. O que eu recomendo fazer é pegar conceitos. Então, se você está estudando Core Gameplay Loop, por exemplo, bolar um post explicando sobre, porque é uma forma de você estudar ainda mais aquele conceito e ter certeza do que você está falando. E aí você vai gerar engajamento para você mesmo e mais gente vai conhecer seu trabalho, vai conhecer você consegue chamar a atenção de recrutadores. Se você estiver trabalhando em algum jogo, alguma coisa, e você puder postar algo sobre também, explicar o seu processo de pensamento sobre alguma coisa de forma coerente, com coesão, faça isso que vai ser muito bom para você mesmo, para você conhecer mais gente e adiantar esse processo durante a sua carreira de networking, beleza? Oiê, aqui é Isadora Lima, designer de jogos e designer de narrativa para jogos. E minha dica é, quando você vai trabalhar num jogo, não se limite a aprender apenas aquilo que diz respeito à sua área ou o que você está fazendo. Busca aprender um pouco sobre o código, busca aprender os processos de arte, porque tudo isso vai ajudar muito você a definir o design de qualquer coisa que você vai fazer no seu jogo. Nós, como game designers, nós somos a cola, digamos assim, do time, nós somos aquilo que integra todo o projeto, que integra todas as áreas, e quanto mais você souber, quanto mais você conhecer sobre o jogo e sobre todas as outras áreas pertinentes ao seu jogo, mais bonito, mais incrível vai ficar o seu design. Oi, eu sou o Mafê. Oi, eu sou o Goku. Obrigado. Não. Oi, eu sou o Mafê. Eu sou QA Senior na TEPS Games. E a minha dica é: se você está desenvolvendo um jogo em time, garanta que todo mundo esteja alinhado a mesma ideia e a mesma conclusão. Você ficaria surpreso do quanto que, por mais alinhados o time pode parecer ser, cada um tem uma definição própria daquilo que espera dentro da sua cabeça. Então, tente garantir que todos estejam alinhados de diferentes maneiras. Você pode usar documentações, vocês podem usar reuniões, protótipos, exemplos, mas garantam que
todos estejam alinhados para alcançar o mesmo objetivo e não cada um alcançando objetivos diferentes. É isso. Meu nome é Maíra Testa, sou Narrative Designer, hoje eu trabalho na King e a minha dica, eu acho que não é só para quem tá começando não, é para todo mundo, é porque pode ser uma dica ou um lembrete, né? A gente tem que lembrar que a gente não tá fazendo jogo para nós, você tá fazendo jogo para os jogadores, você tá fazendo jogo para outras pessoas. E isso é um trabalho, né? Acho que todo mundo que trabalha com games tem paixão pelo que faz, assim, e é muito fácil acabar confundindo e esquecer que o seu papel enquanto designer é de estar criando entretenimento para outras pessoas, né? Às vezes, o que é melhor para o jogador, o que vai atingir aquela pessoa da maneira que você quer atingir, não é o que funcionaria para você. E também para a gente se estressar menos, né? não levar tanto pro pessoal. Isso é muito mais fácil de falar do que fazer. Mas sim, é sua paixão, sim, é a coisa que você mais gosta de fazer, mas assim, você está fazendo pro outro e isso ainda é, de certa forma, um trabalho. Eu acho isso muito importante de lembrar. Então fica aí essa dica. Olá, meu nome é Maurício Juliano, sou game designer na Taps Games e a minha dica para todos vocês é joguem muito, não parem de jogar. Existe uma conversa aí de que quem faz jogo não tem tempo de jogar e eu acho que isso não é verdade. Eu acho que é extremamente importante que quem faz jogos jogue o tempo todo e não só jogos bons, joguem jogos ruins também, porque isso vai lhe dar o arcabouço e uma bagagem boa para você saber o que fazer quando você está fazendo os seus próprios jogos. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Oi, eu sou o Shapira, agilista na Taps Games. Minha dica é que você não precisa e nem deveria sempre confiar no seu próprio julgamento quando você for tomar alguma decisão em cima de algum jogo que você está fazendo. Não é sempre que a gente vai fazer um jogo em que a gente é o público-alvo. E mesmo quando for, a gente consegue muito mais informação quando a gente testa, quando a gente leva para outras pessoas e descobre o que elas pensam e como que elas jogam o nosso jogo. Então, procure aprender boas práticas e ferramentas de como testar o jogo com usuários, porque isso sempre vai trazer informação muito, muito valiosa. Bom, voltamos aqui para falar rapidinho para vocês mais algumas informações legais sobre o game design de bolso e como a gente faz aqui nos bastidores. Se vocês não sabem, a gente grava o podcast pelo Zoom, que é um aplicativo de meetings e tudo mais, e a gente grava ele principalmente porque ele grava com as trackings separadas. Então, cada pessoa que a gente está conversando tem um áudio sozinho, só para ela. E com isso a gente consegue editar mais fácil e deixar de um jeito mais bonito, né, a edição. Mas o Zoom tem um pequeno probleminha, né? Que ele, sem ser numa conta premium, ele só grava de 40 em 40 minutos. Então é bizarro toda vez que a gente tenta gravar com alguma pessoa, a gente tem que ficar gravando e fazendo diversas sessões, né? Fala, porra, entra nesse link novo aqui pra gente começar a segunda parte, a terceira parte. É uma tristeza, mas quando a gente ficar milionário, a gente compra a versão paga. Já teve alguém que emprestou o Zoom pago dele pra gente poder gravar, né? É verdade, é verdade. Vale ressaltar isso. E assim, é muito legal fazer o podcast e muito boa a sensação quando a gente convida alguém. Porque normalmente a gente não recebe o não. Na verdade, a gente nunca teve um não. A gente já teve pessoas que disseram, poxa, eu tô apertado esse mês, pode ser o próximo. E é muito engraçado que pessoas que a gente, às vezes, tem pouco contato, a pessoa, claro, já escutei, conheço, sigo vocês, sim. Isso é muito legal de ouvir. Mas, apesar de nunca ter recebido um não, o que é que acontece? Ghosting, sim, gente. A relação tóxica chegou aqui. A gente recebe ghosting. A gente entende que tem vezes que pessoas nem conseguem, nem leem para onde a gente manda e tal. Então, acontece que a gente já mandou algumas mensagens, já convidou algumas pessoas e provavelmente eles não viram nossa mensagem. E por isso, a gente não conseguiu gravar. A gente tem várias pautas e aí eu até convido. Se você tem ideias de pautas, pessoas que vocês querem que a gente apresente e que você conhece essa pessoa, faz essa pontezinha para nós, faz esse contato, @gddebolso em todas as redes sociais, gddebolso@gmail.com, você consegue chegar na gente. Vamos de mais dica?
Aqui é o Giliar Lopes, eu sou Senior Game Designer dos jogos das séries FIFA e EA Sports FC, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E a dica rápida que eu tenho para vocês hoje é sempre procurar reservar pelo menos 10% do seu tempo de trabalho para investir fora das tarefas mais operacionais, o dia a dia, o hands-on do projeto, e sim no âmbito mais tático e estratégico do seu papel. Pode ser, por exemplo, aprender uma nova habilidade, estudar um novo conceito, uma especialidade do game design que você ainda não domina, ou mesmo olhar para os processos de desenvolvimento e tentar melhorá-los, otimizá-los. Mas fazer disso um grande mantra, de sempre reservar um pedaço do seu tempo. O que eu faço é bloquear o meu calendário mesmo, para eu poder dedicar aquele tempo não para as tarefas do dia a dia, mas sim para o crescimento tático estratégico, tanto meu quanto do time. E isso aí vai gerar muito mais valor para o negócio, né? No final das contas, cada hora que você gasta melhorando os processos e melhorando também, né, o seu preparo, a sua eficiência, são horas que você vai economizar lá na frente e vai poder contribuir muito mais de forma mais eficiente para o projeto, além de construir um crescimento pessoal. Quanto mais sênior a gente se torna no nosso papel, maior deve ser essa porcentagem de tempo que a gente dedica para o âmbito tático e estratégico do trabalho. Então, espero que vocês gostem da dica e, é claro, deixar meu abraço, meus parabéns pro Johnzeira e pro Pietro por esse 1 ano de GD de bolso. Não é fácil tocar um podcast por 1 ano, ainda mais um podcast tão denso de conteúdo fantástico como é o GD de bolso, que eu sou muito fã. Então, meus parabéns para vocês, um abraço e vida longa ao Game Design de bolso. Fala pessoal, aqui é a Samantha Geraldini, eu sou Game Designer Senior na Pipo Studios e a dica que eu trago para vocês hoje é um pouquinho clichê, mas é o seguinte: para você aprender, a melhor forma é praticando, né? Então, se você quer fazer ali o game design de um jogo, não se prende tanto em ficar tendo ideia e nunca colocando ela para funcionar, né? Para rodar. Às vezes é difícil, né? Você tá ali sozinho, querendo ter uma ideia e não consegue desenvolver, mas tenta arranjar alguma forma de parar de ficar só pensando, ficar só ali no mundo das ideias e tenta colocar essa ideia em prática, né? Tenta pensar como que ela vai funcionar de fato e testar um pouco essa ideia, nem que seja num protótipo de papel, ou se você tiver alguma habilidade ali em Unity, Unreal, tenta pegar uns scripts prontos, alguma coisa assim, só para ter a noção de que essa ideia realmente funciona, em vez de ficar ali num GDD infinito, né, escrevendo diversas coisas, e aí quando você for começar a desenvolver o jogo, você descobrir na primeira linha de código ali que ele não é viável e que ele não faz o menor sentido na prática, né. Então é isso, valeu e tamo junto. E aí, gente, meu nome é Guilherme Quintana, sou game designer na empresa Afterverse e professor de jogos digitais lá na FIAP. E a dica que eu queria dar para quem está começando, além daquelas que vocês já ouvem toda hora, é uma coisa bem importante, assim, que eu acho que vai, ao mesmo tempo, dar uma importância para o nosso mercado e também ajuda vocês a crescer como profissional de jogos, né? Sabe aquela tela de créditos dos jogos que você adora? Que tem uma galera, tem milhares de pessoas que trabalharam, que muita gente pula. Se você gostou do jogo, ou se tem alguma coisa interessante, se é alguma coisa lá que você achou que tem valor para o seu aprendizado ou para a sua carreira, cara, segue essa pessoa nas redes sociais. Tem muita gente boa no Twitter, que está lá naqueles créditos que você pode seguir, você pode ver o que a pessoa está trabalhando, você pode ver as coisas que ela está fazendo no momento, você pode ver, tem muita gente que faz desconstrução de outros jogos, faz materiais muito legais, e aí você vai construindo um pouco essa rede de pessoas, de influências, que podem te influenciar dentro da sua carreira. Então, essa é a minha recomendação para vocês. Criem essa rede de relacionamentos de influências para vocês poderem aprender com esse monte de influência e, de repente, aí, melhorar o próximo jogo que vocês forem fazer. Beleza?
Valeu, essa é a minha dica. Meu nome é Vitor Dias, eu sou game designer e a minha dica é: joga muito jogo para pegar repertório, mas joga muito jogo diferente entre si. Jogo indie, jogo pequeno e jogo ruim, que é muito importante. Não só jogar os jogos bons, mas jogar os jogos ruins. Ok? É isso aí. Valeu! E aí pessoal, aqui é o Tomás Queiroz da Cordillera Games e eu estou muito feliz que o Game Design de Bolso completou 1 ano e o John e o Pietro me convidaram para vir aqui dar uma dica para vocês. E a dica que eu tenho para quem quer trabalhar com jogos é: com quem tu tá andando. Eu sei que é algo que não parece fazer muito sentido quando a gente está falando de trabalhar com jogos e de carreira no mundo dos jogos, mas tu sempre precisa se perguntar quem são as pessoas que estão ao teu redor. Porque criação de jogos é um trabalho colaborativo. São diversos profissionais que estão envolvidos na criação de jogos. Tu sempre vai precisar de ajuda de outras pessoas para conseguir desenvolver seus jogos. Se tu está dentro de uma empresa, tu tem diversos outros setores que se ajudam, então sempre se ajudando para o jogo ser entregue no nível que a empresa quer entregar. Se tu é um desenvolvedor indie, tu provavelmente precisa contar com colaboradores, com freelas que tu vai contratar para elevar o nível do seu jogo. Com alguém para fazer a arte, alguém para fazer a programação, alguém para fazer o som, dependendo das habilidades que tu tem e que tu precisa ter junto para elevar o nível do seu jogo. Então, tu precisa se perguntar quem são as pessoas que estão ao teu redor, que estão em volta de ti, te inspirando a dar novos passos. E se tu domina todas essas áreas, tu no mínimo vai precisar de testers. Tu vai precisar de pessoas testando o seu jogo para dar feedback sobre quais são as partes boas do seu jogo e quais são as partes do jogo que ainda podem melhorar. E é claro que o teste com a audiência final, ele é a coisa mais importante que você vai fazer. Porém, os jogadores, eles não dão um feedback muito preciso, porque eles não entendem muito bem o que eles estão sentindo e como o jogo pode melhorar e para que lado ele pode ir. E por isso que é muito importante tu estar rodeado de profissionais que são melhores que você, profissionais que dominam o mercado de game design, que dominam a produção de jogos. Porque quando um profissional joga um jogo, o feedback dele é muito mais preciso. Ele sabe olhar para esse jogo como um produto. Ele sabe como apontar a parte que realmente precisa ser melhorada e ele consegue te sugerir possíveis soluções. É claro que tu pode não concordar com as soluções que esse game designer está te dando. Porém, o profissional ele te dá muito mais insumos para te trabalhar quando tu está recebendo um feedback. E tu também tá rodeado de pessoas que manjam mais sobre o mercado de jogos. Isso vai te inspirar a dar novos passos, te inspirar a continuar crescendo. É a anedota que eu sempre gosto de dizer. Tu nunca quer ser a pessoa mais forte da tua academia. Tu nunca quer ser a pessoa mais inteligente do teu círculo social. Porque isso não vai estar te inspirando a dar novos passos. Quando tu já tá no topo, tu não tem muito mais para onde ir. Já quando tu tem outras pessoas em volta de ti que são melhores que você, que dominam mais que você em certos aspectos, essas pessoas vão te inspirar a dar novos passos. E você vai ser capaz de aprender cada vez mais com cada uma delas. Então, a pergunta que eu deixo vocês aqui, e a dica que eu deixo é: com quem você ainda não anda que pode elevar o seu jogo para o próximo nível? Que pode elevar a sua carreira para um próximo nível? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo espaço aqui. E até a próxima. Continuem criando jogos incríveis. Valeu! Oi, eu sou o Gil, que é na Monomito Studios. E minha dica para quem quer entrar na indústria de jogos é, cara, faça bastante amizades, sabe? Vá em eventos, participe da indústria e conheça todos os profissionais, assim, e aumente seu network, sabe? Porque a indústria de jogos, no fim, assim como um jogo, ela conecta, né? A indústria conecta muitas pessoas. Então, e a indústria é pequena, então você vai fazer vários amigos. Então, minha dica é essa: faça muitos contatos e um bom network. Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Vitor Salvador Pissolato, o Johnzera, né? Um dos hosts aqui do seu podcast, junto com o Pietrão. Bom, a minha dica é basiquinha, né? Basicamente, a minha dica é sempre você pensar na quinta opção do que só pensar na primeira opção das coisas que você vai definir no seu jogo, né? Todo mundo fala aqui, porra, para você tentar surpreender ou tentar fazer ideias diferentes, né? Tentar inovar de alguma maneira no seu jogo, você não pode só copiar basicamente a ideia de outra pessoa. E é sempre legal você tentar trazer opções em vez de uma opção só. Porra, como é que vai ser o tiro dessa arma? Ou como é que vai ser o balanceamento disso aqui?
traga mais que uma opção. A brincadeira que eu digo de traga a quinta opção é porque normalmente a quinta opção não foi a opção que sei lá, o pessoal que tá jogando pensou. Então você quebra um pouco esse paradigma, né? E tenta surpreender o jogador. Eu acho que é uma ótima dica para você tentar mexer um pouco do status quo de como vai ser um jogo de tiro em terceira pessoa ou um jogo de match 3, por exemplo. Então, valeu, um beijão. Bom, Pietro, a gente já tá no finzinho desse episódio, né? E a gente comentou no início dele sobre o motivo da gente fazer o podcast, né? A gente comentou da nossa storytelling, né? Da nossa conversa de começar ele. E, cara, se passou um ano, né? E aí a pergunta, né, é o que a gente aprendeu com isso, né? O que a gente aprendeu como profissional ou até mesmo com essa experiência? Então, eu também queria ouvir de você como é que foi essa experiência para você, sabe? Eu acho que, cara, são muitos episódios, muitas situações, tem vários momentos que eu me peguei refletindo enquanto a pessoa falava e até não comentei alguma coisa porque eu estava naquele momento refletindo. Então, todo episódio eu aprendo alguma coisa. Parece clichê e piegas falar isso, mas é verdade. Todo episódio eu aprendo alguma coisa. Tem alguns episódios que vocês vão ver claramente que eu tô, caralho, que foda isso que você falou. Eu aprendo bastante com todo mundo que vem aqui. Mas eu acho que o podcast em si, além de game design, o que ele mais me ajudou foi na comunicação. Eu acho que foi a comunicar, a perguntar com as pessoas. E, cara, se alguém quiser patrocinar uma pessoa para fazer redes sociais, porque, cara, isso é um trampo. Puta, isso é outro trampo, basicamente. É pior que o podcast. E assim, a gente sua, e eu acho que isso é um ponto que a gente vai aprendendo aos poucos. Às vezes eu converso com pessoas que tem loja, que tem alguma coisa que faz rede social, e todos eles comentam como é um trampo, como é difícil produzir. Acho que esse foi um aprendizado enorme. Mas, de fato, não teve episódio em que eu não aprendi. E eu acho que tem um episódio para mim que ele me marcou muito, que é o episódio que a gente conversa com o Leandro, que é o Como Me Torno um Líder. Esse episódio ele me marca porque o Leandro, ele, de certa forma, não traz nada novo, mas ele traz muitas verdades e muitas coisas que me fazem refletir. No momento que o Leandro traz as informações, eu fico muito reflexivo sobre o que ele tem a dizer. E aquilo me faz refletir em dias para frente sobre comunicação, sobre game design, sobre liderança. Então, é um episódio que me marca muito nesse processo. E você, John? O que é que você aprendeu neste um ano? Essa aí é a pergunta que sabe, é a famosa pergunta que você sabe fazer, mas você não sabe responder, né? Porque é o que você falou, né? Tem muita coisa que eu aprendi. Eu acho que eu aprendi também sabe, me comunicar profissionalmente com uma pessoa, sabe? Para convidar ela, sabe? Isso é um tipo de coisa que eu nunca tinha feito, sabe? Eu voltei a colocar a mão em edição, que é uma coisa que eu fazia muito tempo que eu não fazia, desde quando eu fazia vídeo para o YouTube, 1900 e Guaraná com rolha, então eu voltei a colocar a mão nisso, que eu acho que foi muito legal. Isso na parte mais, digamos assim, mecânica da coisa, né? Mas claro, né? O game design de bolso trouxe aquilo que eu tinha comentado desde o início, que é o que eu queria aprender mais, né? Eu acho que a galera que veio falar aqui, né? Eles ensinaram principalmente que basicamente não existe uma maneira só de fazer jogos, sabe? Não existe um script que você segue e que você, fazendo esse script, o seu jogo vai ser o jogo do ano, sabe? E eu acho que esse aprendizado, o aprendizado humano de como é o dia a dia do desenvolvimento de jogos, foi a parte que mais eu me toquei, sabe? Eu mais me toco, sabe? Então, eu acho que a parte da galera trazendo as suas verdades, assim, sabe? Como funciona e por que ela faz tal coisa. Isso para mim foi a coisa que eu mais aprendi, sabe? E que eu levo para mim, pro meu dia a dia de desenvolvimento, sabe? Tem muitas coisas pequenas, sabe? Pequenas dicas. Porra, por que você não tenta fazer isso aqui antes de fazer aquilo ali? Eu aprendi muito sobre jogo fora do digital, que eu acho que era uma coisa que eu pecava muito, né? Puta, eu aprendi até como fazer jogos de tabuleiro, sabe? Porra, qual que são os passo a passos, né? Aprendi a tentar fazer um RPG,
de livro, né? Por onde você começa, sabe, fazendo isso? Isso é muito legal, sabe? Todas essas coisas vão agregar a depois o meu trabalho e até a minha vida, sabe? Eu acho que o aprendizado de como realmente ser um bom profissional no final das contas, eu acho que é o que ficou para mim, assim, sabe? E é isso. Gente, novamente, eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que mandou as dicas pra gente gravar aqui. Então, valeu demais toda a galera que veio e já esteve aqui no GD de Bolso, mandou seus áudios. Muito obrigado à galera também que não conseguiu talvez mandar, mas a gente sabe que agradeceu muito a gente de coração. E eu queria agradecer, por fim, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que ouviu, que eu acho que esse podcast, no final das contas, é para vocês. É um podcast para a galera que ama desenvolver jogos e para a galera que ama jogos, no final das contas. Então, muito obrigado no fundo do coração. Acredito que falo em nome do Pietro, que esse podcast, o Game Design de Bolso, é para vocês e a gente faz isso para vocês. Muito obrigado mesmo. Galera, queria agradecer por esse ano, queria agradecer a todo mundo que veio falar com a gente, a todo mundo que divulgou, a todo mundo que nos odiou também. Mentira, nem teve Nem isso. teve. Só teve gente falando, discordo desse ponto. E eu fico muito feliz com isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo, porque como o John falou, sim, esse podcast não é para mim, não é para o John, não é para a gente se divulgar. Vocês não veem a gente postando nas nossas redes sociais como a gente está fazendo bonito. Você mal vê a nossa carinha no podcast, se a gente se divulga pouco. Coisa que a gente precisa melhorar isso. Talvez. Porque a gente quer realmente fomentar a indústria nacional e falar com quem já faz jogos e com quem quer entrar no mundo de jogos. Então a gente agradece a todos vocês, que é o que fazem a gente estar aqui, porque a gente já falou que a gente não ganha R$1 com isso. E é o que faz a gente querer gravar e fazer o próximo episódio. A gente fica muito feliz. O nosso pagamento é realmente ver os plays e ver, porra, a galera tá curtindo. Vamos continuar fazendo isso, que tá ficando massa. Tá sendo muito bom. E espero encontrar vocês próxima semana aqui, neste mesmo lugar. Maravilha. Então, gente, muito obrigado novamente. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.